Se você puder, abra a sua Bíblia, como diz um pastor amigo que eu gosto demais, abra a sua Bíblia em qualquer lugar. Ó, Deus vai falar personificado, né? Abra a sua Bíblia em qualquer lugar que você quiser, porque Deus fala em qualquer lugar que Ele quer. E qualquer letra que você lê vai ser maravilhoso para abençoar você. Só lembrando, os adolescentes vão junto lá. Estão subindo aí, subindo? Leva lá os adolescentes, sobem lá para ter uma palavra, um bate-papo com eles específico. Estão junto lá. João, depois o tio vai pegar nota, hein? Faz favor, presta atenção. Sobrinho do pastor Danissa. Né, dona Marisa? Que mandou, né? Casar com 2 pastores ainda, né? Ixi, o João está na roça. Queridos, esses dias, hoje nós íamos voltar a conversar sobre Pedro, mas nós vamos voltar depois do acampamento, porque esses dias, a despeito da que a gente está vendo nas redes sociais, no mundo todo, esse mês de setembro, mês de outubro, parece que está sendo um mês bem difícil para a gente, não? Eu ando conversando com algumas pessoas nos bastidores, nas minhas visitas, nos bate-papos, nos açaís da vida, e a gente tem percebido que as pessoas estão passando por momentos bem difíceis, e pior, muitos de nós não têm sabido lidar com isso. Alguns de nós, diante das demandas e fragilidades e complicações que a vida nos apresenta, sem avisar, a gente está se perdendo. E não só a gente está se perdendo, talvez também a gente está se esvaindo em meio às lutas. Como, por exemplo, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, alguns meses atrás, em setembro especificamente, uma chuva terrível que alagou tantos lugares e muita gente morreu por causa disso. Todo o Brasil ficou constrangido. E de alguma forma solidária tentamos ajudar. Não sei se vocês viram também no Iraque, houve um casamento, e a festa do casamento teve um problema, e mais de 100 pessoas morreram numa festa de casamento, gente. Ontem, inclusive, foi casamento do Tiago e da Kaline. Semana atrasada foi o casamento do Gui e da Tamara. Logo, logo serão de outros aqui. Amém? Algumas irmãs falaram aí, o marido olhou, o namorado olhou e falou, né? Foi forte o negócio aqui, Gui. E, infelizmente, nesse casamento, mais de 100 pessoas que foram convidadas acabaram perdendo a sua vida. Depois, para não dizer que ainda estava pouco, em Marrocos teve um terremoto e mais de 2.800 pessoas morreram. Fora aquelas que perderam suas casas, seus bens. Depois tivemos esses dias agora, 4 médicos que foram num congresso no Rio de Janeiro, sentado à mesa de um bar, de uma lanchonete, de um quiosque no Rio de Janeiro e foram alvejados. 3 deles morreram. O outro estava no hospital, faleceu? Não? Não, né? 3 deles. Que dureza. E essa semana, Israel e o grupo Hamas enfrentando esses conflitos. Falava agora há pouco com o Luiz sobre isso, que os Estados Unidos está mandando, como é que eu chamo o trem lá? Porta-aviões. E essas imagens não são boas, sim. A gente parece que, por estarmos um pouco longe de toda aquela realidade, a gente acha que nada disso vai nos acessar. Deixa eu te fazer uma lembrança. Não memória, lembrança. Outro dia a gente fala sobre a diferença das duas. Há poucos anos atrás, a gente achou que aquilo que estava acontecendo lá do outro lado do mundo não chegava até nós. Chegou. E matou tanta gente. O que a gente está percebendo é que essas tragédias, elas não param. Parece que elas só pioram. E a gente fica vivendo, olhando isso, e talvez algumas perguntas precisariam brotar do nosso coração, como por exemplo, como que essas pessoas que vivenciaram essa tragédia em loco mesmo, ali de perto, estão passando? Por exemplo, a reconstrução do Rio Grande do Sul, desses lugares que foram alagados, como é que eles estão fazendo com as coisas? Eu me recordo quando aconteceu aqui em Botucatu, com as pontes caíram, vocês lembram disso? O meu querido ali até pegou o carro dele e nos ajudou, lembra de? Colocando lá, ajudando nas pontes e tal, mexendo. Como é que essas pessoas estão até hoje?
Me recordo também, bem próximo de nós, em Botucatu, quando teve aquele assalto meio fora do normal, lembra? Inclusive tiros em vários lugares. A nossa igreja Presbiteriana Independente ali na João Passos tem bala do lado da sua casa, bala lá. E como é que a gente vive? Como por exemplo, tem gente que mora ali perto da nossa tia, né, dona Marice, que venderam as suas casas ali porque não conseguiam mais viver desse jeito. Porque mais do que o problema em si, ou a tragédia em si, a gente talvez precise olhar um pouquinho mais com empatia, a despeito de como as pessoas estão reagindo, ou continuando a sua vida depois de um momento desse. Como que se continua vivendo depois de perder um filho? Como se continua vivendo depois de perder um ente querido? Como se continua vivendo depois de ver toda a sua casa, todos os seus bens, tudo aquilo que você lutou, indo por literalmente água abaixo? Para continuar a vida nos momentos difíceis, a gente precisa aprender a lidar com eles nos momentos mais simples e fáceis da loucura da vida. Não estou aqui dizendo que o seu problema é fácil, o seu problema é difícil, mas o fato é que uma realidade que a gente enfrenta nesse público que nós estamos aqui na igreja, é que existem três tipos de pessoas e você está numa delas. O primeiro tipo de pessoas que existe aqui é que aquelas que estão enfrentando algum sofrimento. Talvez você está assim. Talvez a sua semana não foi legal, você está com um problema no seu casamento, você está com um problema no seu trabalho, você está com um problema porque você não tem trabalho, você está com um problema porque você tem dívida, você está com um problema porque as coisas estão acontecendo e você não tem como resolver. Você está vivendo um deserto, um turbulhão. Ou talvez você faça parte do segundo grupo de pessoas que já passaram por sofrimentos difíceis da vida. E essas pessoas que já passaram por sofrimentos, infelizmente, por às vezes não saberem lidar com o sofrimento em si, elas enfrentaram lutas, acabaram assimilando traumas, e por sua vez estão se diluindo em meio à vida. Pessoas que porque perderam algumas coisas já não conseguem amar mais a vida e nem mais ninguém. Pessoas que porque enfrentaram traumas, tragédias, momentos difíceis, já não vivem, elas sobrevivem. Não tem mais start para a vida. Sabe aquele prazer, aquela alegria, aquele montante maravilhoso que a gente fala, cara, acordei hoje, obrigado. Você fala, de novo. Porque tem gente que por passar por sofrimento sem saber como, ou não saber lidar com ele, acaba se perdendo e vai se perdendo e vai se perdendo, o que sobra é sobrevivente. São pessoas que às vezes estão aqui, e eu não sei se é o seu caso, mas estamos como zumbis, só existindo, só passando por aqui, nada mais nos incomoda, mas também nada mais nos dá expectativa para continuar. Ou talvez você faz parte do terceiro grupo, que é os que ainda vão passar por sofrimentos difíceis. Misericórdia, pastor, não é misericórdia, irmão, é verdade. A gente vai passar porque todos nós, cedo ou tarde, vamos passar por momentos difíceis na nossa caminhada. Quer seja de casamento, quer seja com parente, quer seja com amigos, quer seja em casa, enfim. Já passei, estou passando, vou passar. Mas a grande pergunta a despeito de tudo isso, se é inevitável passar, se é inevitável que já passei, e se é inevitável que pode ser que aconteça aqui na frente, amanhã, essa semana, um problema, a pergunta é, o que eu tenho que fazer para enfrentar? Quero te ajudar hoje, de forma prática, como a gente sempre tem feito, e estava, como alguns ouviram, saudade de pregar, porque faz 2 domingos que eu não falava com os irmãos. Mas hoje a palavra que eu quero que a gente entenda um pouquinho, tem a ver com esse objeto que eu trouxe, com essa bucha. Olha que chuva boa. Enquanto a chuva eu bebo água. Eu não sei se você conhece, mas a palavra que eu queria que você guardasse chama-se resiliência. Resiliência. Está me ouvindo bem, Henrique? Está chegando aí? Beleza? Ju, dá um punch aí, cadê o Ju? Ah, está ali.
Dá um punch aí para a galera, essa para nós chegar mais lá. A palavra resiliência é uma palavra linda, que ela tem origem na sua originalidade, está na física, que tem a ver com projetar um material ou alguma coisa, por exemplo, uma bucha dessa, que por ter sobre si resiliência, ela acaba tendo a possibilidade de exercer sobre ela forças maiores, mas a hora que você solta, ela volta à sua estrutura. Isso é resiliência. Segundo a física, muitos materiais, equipamentos, vivem para isso. Você entorta, mas ela volta. O vento vem, mas ela volta. A psicologia acabou assimilando essa mesma ideia, falando sobre elasticidade, sobre flexibilidade, sobre resistência, e de certa forma sobre a capacidade de suportar e se superar. Porque quando nós pegamos uma bucha dessa e imprimimos uma força muito grande sobre ela, a gente imagina que quando soltar ela vai voltar ao normal. Não, a gente imagina que ela vai ficar fininha. Mas por causa da resiliência posta a ela, ela não se perde. Ela volta àquilo que ela era. Quando a psicologia fala sobre isso, dessa capacidade humana de resistir às adversidades, mantendo o equilíbrio emocional e humor, inclusive do nosso humor, quando os problemas e os dilemas passam, a gente volta. O que está acontecendo com a gente é que muitos de nós, por não ter resiliência, quando os problemas estão chegando, eles vão embora, mas a gente não volta mais à normalidade. E eu olho para a palavra de Deus, a gente percebe que os textos bíblicos, Caio, você me ajuda aí por favor? A palavra de Deus sempre estava falando sobre isso. Por exemplo, antes de entrar nos Salmos, o próprio Jesus falava disso. Jesus contou uma parábola no livro de Mateus, capítulo 7, que ele contou dizendo que o construtor faz uma casa sobre a rocha e faz uma casa sobre a areia. Os ventos viriam nos dois lados, nas duas casas, mas aquela que estava sobre a rocha, o vento vinha, mexia, mas ela não caía. Resiliência. Jesus já ensinava a gente o que era isso. Contudo, Jesus também fala muito claro sobre essas demandas de resiliência, e ele ensinava a despeito de ser resiliente no tempo todo. Por exemplo, João capítulo 16, versículo 33, ele diz para nós: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, seja resiliente. Eu venci o mundo, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso, fique em paz. Mas o grande problema, queridos, é que muitas vezes, tanto eu quanto você, a despeito de não entendermos toda essa demanda, a gente não consegue perceber como é importante sermos resilientes em meio à vida. Salmo 125, versículo 1, por favor, Caio, vamos numa demanda de salmos. Olha o que diz esse salmo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Resiliência. Outro texto do Salmo, capítulo de número 9, por favor, Caio, versículo 9 e 10, Salmo 9, versículo 9 e 10. Olha o que diz o Salmo 9: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Resiliência, fica firme. Salmo de número 37, versículo 18, Caio, por favor. Salmo 37, versículo 18, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19, Caio, por favor. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. Resiliência, chama-se isso. Outro Salmo 46, que você conhece muito bem, versículo de número 1, Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio, socorro, bem presente na angústia ou na adversidade. Versículo 2, por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, pode passar, Caio, ainda que se estrondem as suas águas turbulentas como hoje, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria,
versículo 4, presta atenção. Há um rio, um canal, cujas águas, os canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Pode descer nesse salmo, Caio. Deus está nele, Deus está neste lugar, e ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Resiliência. E depois eu me choco com o texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, Caio. Tiago talvez estava meio fora da casinha quando falou esse texto. E meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. Ou seja, fiquem felizes quando vocês estiverem passando por momentos difíceis na vida. Por que ele diz isso? Há um porquê. Coloca versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. Pode passar mais um, Caio. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ou seja, as provações, na perspectiva de Tiago, ela é dada a partir das circunstâncias para nós, para a gente acordar, para a gente se perceber, para a gente amadurecer, para a gente crescer, para que essa perseverança, essa ação de Deus, essa provação, produza em mim uma ação completa, produzindo em mim um varão completo, parecido com Jesus. Resiliência. Mas talvez, e eu gosto muito de Paulo, vocês sabem disso, Paulo seja um dos personagens que mais é resiliente na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 4, olha o que diz esse texto. 2 Coríntios 4, versículo 8, Caio, por favor, olha o que diz. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Pode passar, Caio. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida dele também seja revelada em nosso corpo. Versículo 11, Caio. Pois nós que estamos vivos, presta atenção nesse texto, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Versículo 12, Caio. De modo que em nós, a tua morte, mas em vocês, a tua vida. Versículo 16, Caio, do mesmo texto, vamos para 16. Por isso, não fiquem desanimados. Embora anteriormente, ou exteriormente, melhor dizendo, por fora, estejamos desgastados, ou a gente está se perdendo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, ou seja, fica firme. Porque por fora parece, as coisas querem abalar, derrubar a gente, mas fique em paz, porque aqui dentro tem algo renovando, fortalecendo e estruturando a gente. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha isso, o que Deus está trabalhando na gente é algo que lá no céu nós vamos sentir e viver. Mas olha o versículo 18, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que você vê, os seus problemas, as dificuldades, são transitórias, mas o que não se vê, aquilo que Deus está fazendo em mim e você, é eterno. 2 Coríntios, capítulo de número 12, Caio, por favor, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, olha isso, irmãos, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Numa outra tradução, um amigo dizia, ele lendo, falou: pastor, sabe o que diz o final desse versículo para mim? Que quando Satanás acha que vai me derrubar, eu me levanto e ele fica debaixo dos meus pés. É isso que o texto está dizendo.
Quando acham que estou fraco, a resiliência produzida em mim pelo Espírito de Deus na minha vida me faz ser forte. E por último, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11 diz assim: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Presta atenção nesses textos. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. A tradução desse tudo posso, uma vez eu brincando com os amigos, a gente estava numa rua e eu acabei entrando contramão, e para não ficar por baixo, né, não podia reconhecer o erro, mas depois reconheci, mas não deu. Pastor, não pode virar. Eu falei, não senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Não está escrito assim? Só usei o texto, sem contexto, virou pretexto, fiz uma heresia. Mas a gente faz isso às vezes, a gente olha para esse texto e diz, não, eu posso, tudo posso, eu posso enfrentar, ou eu posso ganhar isso, eu posso conquistar aquilo. O texto não fala do que você pode ter, fala do tanto que você pode suportar. Por isso que ele é um dos mais emblemáticos de Paulo a despeito de resiliência, porque ele está dizendo, aquele que habita em mim, a força que está em mim, tudo posso enfrentar naquele, Cristo que me fortalece. Ou seja, eu posso em Cristo enfrentar qualquer situação, que eu vou me manter firme. É isso que ele está dizendo. Contudo, como que você lida com esses dilemas da vida? Os problemas que você tem vivido ultimamente têm tirado o teu sono, têm arrancado os seus prazeres da vida, têm tirado você da alegria. Como é que você tem vivido sobre isso? Quero tirar lições práticas e rápidas aqui de um texto lindo, que talvez você nunca leu, mas eu quero te convidar a essa história. 1 Crônicas, Caio, por favor, capítulo 7, quero contar a história de Efraim, que talvez tenha a ver com a sua vida. Olha o que diz esse texto, capítulo 7, versículo 20, por favor, Caio. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Estes foram os descendentes de Efraim. Presta atenção nesse texto que você vai entender o que eu quero que você leve para casa, rapidamente, por favor. Sutela, que foi o pai de Berede, pai de Taate, pai de Eleade, que foi o pai de Taate, pode ir passando, Caio, pai de Zabate, pai de Sutela, Ezer e Eliade, filhos de Efraim, presta atenção nesses dois nomes, Ezer e Eliade, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos dele. Roubo seguido de latrocínio, é isso? Roubaram e mataram os dois, volta lá, Caio, por favor, os dois jovens, filhos de Efraim, Ezer e Eliade. Versículo seguinte, presta atenção, querido. Efraim, o pai, chorou muitos dias por eles, e os seus parentes vieram consolá-los. Guarda isso, pode ir passando. Depois ele se deitou novamente com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um outro filho, e ele chamou esse filho de Berias, pois ele tinha acontecido uma desgraça em sua família. Numa outra tradução, havia muitos problemas e não saíam de volta da sua casa, seria a tradução mais própria. Versículo 24, olha o que diz o texto. Sua filha chamava-se Seirá, e foi ela quem fundou Bet-Aron alta e Bet-Aron baixa, e também Uzem Seirá. Pode ir passando, Caio, versículo 24. 25, Caio, por favor. O filho de Berias, presta atenção nesse personagem que nasceu depois, foi Refa, pai de Rezefé, que foi pai de Telá, que foi pai de Taã, pode ir passando, Caio, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pode ir passando, que foi pai de Num, e Num, que foi pai de Josué. Pode fechar ali, Caio. Talvez você não conhece ninguém desse monte de nome que eu te dei aqui. Quer pôr nos fios? Quer ter trigêmeo de novo? Aí, olha um monte ali.
Colocando esses nomes normal que de dia. Está de brincadeira. Olha um monte aí, filho. O fato é que você precisa conhecer esses dois personagens, claro. Efraim, o pai, e no final, Josué. Esses personagens que a gente tem, de Efraim até Josué, fazem toda a diferença para ser resiliente, é o que eu quero que você entenda hoje. Não sei se você percebeu nessa narrativa, mas Efraim, alguns capítulos, alguns textos antes, fala sobre os descendentes de Manassés, os descendentes de Efraim, os dois irmãos, filhos de José, que eram, por sua vez, netos de Jacó. Estão comigo? Jacó, os monte de filho, José é um dos filhos, José tem vários filhos, um deles, Efraim e Manassés. Estamos vindo na linhagem. Depois disso, ele teve 2 filhos, segundo o texto, Ézer e Eliade, e esses 2 filhos morreram nesse roubo e latrocínio. Efraim chorou, depois que foi consolado, acabou tendo relação com a sua esposa mais uma vez, e veio Berias, o novo filho, o filho da superação. E esse homem, Berias, foi um dos da linhagem de Josué. Josué foi o grande libertador do povo de Deus depois de Moisés, onde está escrito o livro de Josué, o primeiro livro depois do Pentateuco, Josué, onde o grande homem de Deus foi levantado. Mas eu não quero falar de Josué, eu não quero falar de outros personagens, quero apenas que você fique fixado nessa história de Efraim. Primeira verdade para você guardar nessa história, que eu quero diluir aqui sobre resiliência. Presta atenção. Primeiro, nem a Bíblia nem a vida lhe garante tempo sem problema. Nem a vida e nem a Bíblia te garante vida sem dificuldade. Se te disseram que você encontrar com Jesus, seus problemas acabaram, como eu sempre brinco, isso era tabajara. Talvez os teus problemas aumentem quando você se encontra com Jesus, porque você vai ser confrontado diante de alguns dilemas e valores que você tem. Por isso que o próprio Jesus, como o texto que nós mencionamos, João 16:33, no mundo, ele mesmo dizendo, vocês vão ter aflições. Num outro texto, em João ainda, capítulo 14 ou capítulo 15, ele também faz referência nos 2 capítulos, ele diz, eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, ou seja, Jesus intencionalmente está mandando a gente, levando a gente para lugares onde nós teremos problemas. E ele diz mais, inclusive num dos textos, nós somos entregues à morte todo dia? O dia todo. Mas não é a mesma coisa? Não. Todo dia significa que você, um dia por dia, tem morte. O dia todo significa que o dia inteiro pode ter morte várias vezes no dia. Ou seja, problema pouco. O que Jesus está dizendo para nós é que o tempo todo nós vamos enfrentar problemas. E Efraim enfrentou um dos problemas mais difíceis da sua vida. É ter que perder, ter que velar, ter que chorar os seus filhos, que foram frutos de uma corrupção do ser humano. Foram frutos de alguém que foi roubar, tão natural parece no tempo presente, né? Foram roubar as suas coisas, os seus gados, as suas posses, as suas conquistas, e não só, talvez, provavelmente os seus filhos foram defender, se colocaram à disposição, mas acabaram morrendo gratuitamente por causa de bandidos. Mas o que a gente precisa entender nesse texto é que Efraim, a despeito de tudo isso, ele enfrenta a realidade. E ao enfrentar essa realidade, da qual ele se coloca, ele não foge da realidade, ele não se esquiva da realidade, pelo contrário, ele enfrenta e ele sabe que a vida precisa continuar apesar de. E talvez seja essa a força que Deus permitiu que Efraim tivesse, e nessa noite talvez queria que o teu coração se preenchesse. A vida precisa continuar apesar dos problemas. Contudo, você sabe que alguns problemas fazem parte de 3 formas, rapidamente para você guardar, já falei isso no outro dia. Primeiro, os problemas acontecem por causa do nosso mundo pecaminoso. A palavra de Deus diz, evangelista João, o mundo jaz no maligno, o apóstolo João, melhor, capítulo 1 João. O mundo jaz no maligno, ou seja, a gente vai colher isso, alguém chegar, como aconteceu no Rio de Janeiro, matar aquelas pessoas lá gratuitamente, sem nada, inclusive por engano, é fruto do pecado na vida das pessoas. Segundo,
Os problemas às vezes acontecem, infelizmente, por causa das nossas escolhas erradas. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o texto: de Deus não se zomba, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então talvez alguns males que você está vivendo, quer seja financeiro, relacionamento familiar ou no trabalho, não tenha a ver com o pecado, tem a ver com as tuas escolhas lá atrás, e agora você só está colhendo. Por isso tome mais cuidado com as suas escolhas. Escolhas equivocadas, resultados nefastos. Ou talvez, terceiro e último, tem a ver com a agenda do céu, porque o céu está olhando para mim e para você, e ele sabe que a gente pode suportar algumas lutas, ele acha que nós é igual Jó, e desce uma agenda do céu que a gente não entende nada, e a gente passa por sofrimentos. Por isso que, a despeito do sofrimento, nem a vida, nem a Bíblia vão me garantir, te garantir, e eu não vou mentir para você, a gente vai viver momentos difíceis nessa caminhada. Segunda verdade que o texto também me diz, é que a despeito mesmo de enfrentar realidades difíceis, que eu preciso continuar a viver a despeito disso, há dilemas, alguns dilemas na minha vida, segunda verdade, infelizmente vão me fazer chorar. E eu não estou dizendo dos meus problemas, estou dizendo dos nossos problemas. Porque talvez o seu problema eu não choraria, talvez diante do meu problema você daria risada inclusive, mas cada um tem a sua demanda, os seus problemas, e sabe como aquilo nos tira o sono e nos faz chorar. O que te fez chorar essa semana? Esse homem se entristeceu, e sabe o que ele fez? Chorou. Pastor, mas homem não chora. Não, homem chora. Ser humano que se encontra com a realidade da vida, nua e crua, vai chorar uma hora ou outra. Porque nós vamos olhar para os nossos momentos que a gente está perdendo, momentos que estão doendo, situações que estão do nosso lado, circunstâncias ao nosso redor, e a gente vai ter que às vezes chorar. Eclesiastes já dizia para nós, capítulo 3, versículo 4, há dias de se alegrar e dias de chorar. Se você está vivendo tempo de choro, fique em paz, daqui a pouco vai vir riso. Se você está vivendo tempo de riso, fique em paz, daqui a pouco vem choro. E o problema não são os tempos que vão nos apresentar, o problema é a forma que a gente lida com tudo isso, porque não tem como se escapar, se esquivar, fugir da realidade da vida. O Salmo de número 30, versículo 5, vai dizer para nós que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus chorou também. E não só uma vez, mas várias vezes Jesus chorou, porque chorar é uma demonstração de que aquilo está em mim, e eu, quanto humano, sinto dores. O que você faz quando as dores estão apertando você? Esses dias, minha esposa, que me acompanha bastante, sabe, alguns irmãos de próximo, acampamento dá uma trabalheira, e outros dilemas da vida. Fui fazer uma visita esses dias numa casa e passei assim, saí de lá, fiquei chorando meia hora dentro do carro. Dói ver algumas realidades da vida. Só que aí eu preciso que você aprenda uma coisa nesse segundo ponto. Primeira coisa, chore certo. Chorar certo não é um choro de murmúria, mas é um choro dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Não é um choro de desespero, mas é um choro dizendo: não sei mais o que fazer. Talvez falta na sua oração esse choro, porque você não quer se comportar diante de Deus, dos céus, a despeito do que Ele é, dizendo, mostrando fraqueza. Não, chora. Faz parte da nossa realidade enfrentar a vida. Mas talvez não chore só certo, mas chore com esperança. O que é chorar com esperança, pastor? É você chorar a despeito do Salmo 30, versículo 5. Eu choro, mas o meu choro vai durar uma noite, porque logo Deus já está trabalhando a meu favor. Então é um choro da humanidade, é um choro meu e seu, fazem parte, a gente tem isso aqui, ó, glândulas lacrimais, fazem parte de todos nós, inclusive dos bichos. Eles só não sabem porque choram, nós sabemos. Mas chore certo. Terceira verdade. Depois, diz o texto no versículo 22, que depois de Efraim ter chorado, chorou a morte de seus filhos, os seus familiares vieram e lhe consolaram.
Terceira verdade: aprenda a consolar uns aos outros e aprenda a ser consolado pelos outros. Gente, como é difícil às vezes olhar para essa situação e ver que esse homem, como é que eu consolo um pai que perdeu filhos? Só esteja lá. Me recordo, Joel, você se lembra disso? O Paulo se lembra disso? O Fábio se lembra disso? Quando nós fizemos o velório da mãe de vocês, lembra? E estávamos lá no velório da mãe do Joel. E os outros que já tinham perdido a sua mãe estavam lá. Fazer o quê? Nada, só para estar dizendo: estou aqui. E a minha presença é para consolar vocês. A grande dificuldade que eu vejo, e aqui eu quero que você entenda, é que muitas vezes nós não sabemos consolar os outros, como também não sabemos ser consolados. Nós não permitimos que os outros nos consolem. Como por exemplo, quando alguém chega para você: querido, posso orar por você? Está passando por uma dificuldade? Não, estou tudo bem. Está bem não, irmão? Abre o coração, não está bem, chora. Porque se você não chorar, não há ninguém que vai chorar com os que choram. Se você não pedir consolo, não há ninguém que vai te consolar a despeito da sua realidade. Por quê? Porque a gente não abre, a gente se fecha. Esse mundo está dando cada vez mais isso para a gente. Fecha, fecha. Se você não tem capacidade de se abrir, desafio você a fazer uma coisa. Jesus disse em João capítulo 14: eis que vos envio o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, se você não tem ninguém que possa te consolar na sua família, como o tio Efraim, peça para o Espírito Santo consolar você, te ajudar a falfar o seu travesseiro da dor. Mas se você pode fazer isso, Romanos 8, 26 vai dizer isso para nós, que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. 2 Coríntios capítulo de número 1 vai dizer isso para nós também, sobre esse cuidado, esse carinho, e esse uns consolar os outros, porque nós precisamos ser consolados uns pelos outros. A igreja é para isso. Você está aqui não é para viver uma dinâmica de qualquer coisa, não, talvez você veio nessa noite para entender que a igreja está aqui para consolar, para ajudar, para confortar o seu coração. Por isso que talvez você não deveria se isolar. Talvez aquela frase que a gente sempre diz: hoje eu não estou bem. É esse dia que você tem que ir para a igreja. Hoje eu não estou tão bem. É esse dia que você tinha que ler, tinha que orar. É nesse dia que você tinha que buscar alguém da sua família, ou alguém da família de Deus, para você conversar e falar: hoje eu não estou bem, preciso estar contigo. Dia desses atendi uma pessoa, e ela ligou para mim: pastor, posso conversar? Falei: posso, não estou bem. Falei: vamos embora, vamos tomar um açaí. Vamos tomar um açaí. Eu não falei nada, só ouvi. A gente acabou de conversar: pastor, como foi bom conversar com o senhor. Falei nada. E só paguei o açaí. Porque a pessoa quer falar. Porque ela acredita que encontrou alguém de confiança, como Efraim, que consolou, que ouviu, que assistiu, que estava ali. Por isso, igreja, seja consoladora. Você que está ouvindo, ou está com alguém, ou percebeu alguém, seja um instrumento de consolo na vida deles. E por último, mas não menos importante, a história continua, mesmo em meio à dor. Como eu disse para vocês, Efraim teve outro filho, Berias, versículo 23, e de Berias nasceu Refá, de Refá nasceu Rezefé, de Rezefé nasceu Telá, de Telá nasceu Taã, de Taã nasceu Laá, de Laá de Amiúde, Amiúde Elazama, Elazama nasceu Naum, e Naum nasceu Josué, um dos libertadores do povo de Deus. A pergunta aqui que eu queria que você fizesse é que se eu tivesse parado, se Efraim tivesse parado, não quero mais brincar, parei com tudo, quem que seria libertador? Por causa da resiliência, da superação, da consciência de que a vida continua apesar da dor, da linhagem de Efraim saiu um libertador, Josué. Por isso que você não pode parar, por isso que você precisa continuar, porque talvez, creio eu, naquilo que Deus tem feito nos seus planos e projetos, há algo sobre a tua vida, e mesmo em meio à dor, que lá na frente você vai olhar: ainda bem que eu não parei, ainda bem que eu não desisti, porque se eu tivesse parado, talvez não tinha tudo isso que estava acontecendo. Ainda bem que eu não parei. Só que para você ter essa consciência, a palavra que você precisa levar é resiliência.
Por isso, queridos, talvez diante dos desafios que você tem tido na vida, você não tem tido essa capacidade que Efraim teve pelo Espírito de Deus na vida dele de continuar. Hoje eu quero dizer ao teu coração, a gente precisa aprender a ser resiliente, porque problemas todos nós teremos, lutas fazem parte, enfrentamentos, mas a gente precisa vencer. Deixa eu te dar uns desafios para a gente partir para o encerramento. Vandinho, corre lá para a gente já, você que é o primeiro do teclado. Primeiro desafio para você guardar e levar para casa. Pastor, como é que eu me torno resiliente? Romanos 8, 28 e 29. Caio, por favor. Primeira verdade, desafio para você aprender a ser resiliente. Primeiro, confie no propósito de Deus e de que Ele é soberano sobre a sua vida. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age, ou que todas as coisas cooperam, Deus age para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29, por favor, Caio. Pois aqueles que de antemão conheceu, a mim e a você, também nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer ser resiliente? Aprenda a confiar de que Deus tem um propósito para a sua vida. Se encontre com Ele, se ajuste com Ele, e se perceba que Ele tem propósito. Segunda verdade, quer ser resiliente? Tem uma postura positiva diante da realidade. Sabe por quê? Provérbios 24, 10, Caio. Tem uma postura positiva diante da realidade. Se você vacila no dia da dificuldade, a sua força será limitada. No sentido assim, esses dias eu estava mal, a minha esposa ligou, você melhorou? Eu falei, melhorei. O que aconteceu? Eu olhei para mim mesmo no espelho e falei, ô cabra macho, se vira, levanta, bora. Tem bronca em mim. Ô louco pastor, o salmista Davi fazia isso, porque você está abatido a minha alma, bora trabalhar. É vida que segue. Isso é uma postura positiva diante da vida, da realidade. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram isso. Quando de repente falaram para ele, se você não se prostrar na batalha, ele falou, pode fazer o que você quiser, se Deus quiser, amém, se não quiser, amém também, mas nós não vamos fazer o que você quer. Olha, postura. O que falta para nós é isso, tem muita gente olhando, Deus é bom. Para irmão, para de chorar, já foi consolado, agora bora para cima, bora trabalhar. Vai ficar esperando o que mais? O anjo bater na porta? Cuidado, se ele bater é para te levar para cima ou para baixo. Então sai da porta, vai trabalhar. Postura positiva. E digo mais, cristão não é otimista, porque se acontecer do jeito que ele quer, ou não acontecer, não é problema meu. Cristão não é pessimista, porque se de repente der errado, não tem problema, está tudo bem. Cristão é dependente, porque se deu ou não deu, glória seja dada a Deus. Por isso não tem problema, arregaça as mangas, vamos embora. Para de se entregar. Quer ser resiliente? Terceira e última dica para você: nunca ande sozinho nessa vida. A própria palavra de Deus no livro de Salomão vai dizer para nós que se vocês tiverem dois, Tiago e Kaline, um pode esquentar o outro agora. Se um for contra a Kaline, o outro pode ajudar. Então não é mais contra um, agora são contra dois. Sempre dois é melhor do que um. Já dizia o próprio Deus, não é bom que o homem esteja só, aliei mais alguém, o exército é maior. Por isso não ande sozinho. Homens, apoiem, fortaleçam, produzam resiliência nas suas esposas, nos seus cônjuges, nos seus filhos. Mulheres, produzem resiliência nos seus maridos. Só que infelizmente, dia desses, uma mulher veio falar para mim: pastor, meu marido também é assim, o que você fez? Ah, pastor, fiquei bravo com ele, xinguei ele. Irmã, cadê a mulher sábia? Mulher sábia, só fala, mas não sai nada de bom. A Bíblia diz mulher sábia e não sabiá.
Então, mulheres, vocês têm o poder de edificar a casa de vocês. Muita resiliência na vida dos seus maridos, dos seus filhos, depende da sua ação. Tanto que o apóstolo Paulo diz que a conversão daqueles que vão passar, que são descrentes, vai depender não é da palavra da mulher, mas do comportamento santificado da mulher que santifica o seu lar. Olha que peso, entendeu, mulheres? Por isso a gente não pode andar sozinho. Efraim não andava sozinho, foi consolado pela sua esposa, tanto que depois ainda até se deitou com ela. Olha que coisa boa. Isso faz parte de consolo, de cuidado. A igreja tem isso. A igreja tem pessoas para você se consolar. O acampamento é um lugar desse que a gente vai poder conversar, ter intimidade, relacionar-se um pouco mais profundo com os irmãos, porque talvez alguém daqui que você vai conhecer melhor no acampamento, lá na frente, vai ser um baluarte, uma estrutura, uma bênção na tua vida e você não sabe. Por isso, invista naquilo que é importante. Encontre fortaleza. E para a gente fechar, ouvir, refletir e agir. Pessoal, sobe aqui para a gente cantar uma última música. Presta atenção no ouvir, refletir e agir, para a gente fechar. Primeira verdade, problemas faz parte da vida. Tem uma postura certa diante da realidade dela. Foge não. Enfrenta. Já dizia meu professor de matemática da 6ª série: problemas são feitos para serem resolvidos. Uma hora ou outra você tem que enfrentá-los. Então tem uma postura correta aí em frente. Segunda verdade: em Cristo, só em Cristo, nós podemos suportar, crescer e seguir adiante, porque quando estou fraco é que estou forte. Se Cristo está contigo, fique em paz. Não há problema que vai deixar você longe dele. Terceira verdade para você guardar: ser resiliente é uma virtude produzida pelo Espírito Santo na minha e na sua vida. Quanto mais de Deus, mais resiliente você vai se tornar. Quanto menos de Deus, mais o teu braço vai lutar, e mais você vai perder, você sabe disso. Última verdade: a luta continua. Josué capítulo de número 1. O fruto de um homem resiliente disse isso. Josué capítulo 1, versículo de número 2, por favor. Versículo 1, Josué 1. Meu servo Josué, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, parente de Bereias, de Efraim, do cara que podia ter parado na vida. Olha o que esse homem disse, porque alguém não parou, lutou, continuou, em vez de ficar chorando, levantou, celebrou. Olha o que ele diz: agora pois você, todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Pode ir descendo, cara. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio dos Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste, tudo será teu. Pode passar. Ninguém conseguirá resistir você. Ninguém conseguirá resistir você, todos os dias da sua vida. E assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, Josué. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei, Josué. Versículo 6. Seja forte e corajoso. Talvez poderíamos traduzir, né? Seja resiliente. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida. Há uma promessa, há um propósito sobre. Por isso, ser forte e corajoso. Sobre ti também há. Ser forte, ser corajoso. Há algo a mais que você não está enxergando. Mas Deus vai fazer, mas você precisa manter-se forte e firme, para que tudo isso aconteça sobre a tua vida. Porque Deus fez um juramento aos seus antepassados. E por último, versículo 8, 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido tudo que você fizer e por onde você andar. Versículo 8, Caio.
Gideões. E não deixe de falar das palavras desse livro. E de meditar nelas de dia e de noite, porque é isso que vai resistir a gente a manter-se a resistência de ser resiliente. É a palavra de Deus. Para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Entendeu o segredo? Esse é o segredo de ser resiliente. Continue que a luta ainda vai continuar e não tem fim. Quero convidar você a ficar em pé. Essa palavra talvez é um grito do meu coração para daquilo que eu disse esses dias diante do espelho. Ser forte, corajoso, cabra macho. Bora, Pangaré, levanta. Talvez você precisava ouvir isso nessa noite. Tem uma linda canção. Ela diz assim na letra dela: tem dias que a angústia bate forte dentro do nosso peito. Você tenta enxergar a solução. Tem a letra aí, Caio. E não vê jeito. Agora senta para me ouvir. Aqui eu passei para você a música. Isso. Segunda parte. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje você chega a dizer: eu não entendo como eu venci. A verdade é que existe um mistério dentro de você, uma força que excede o entendimento, a razão para você ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve ao teu lado em toda essa trajetória, alguém que conhece até o fim da história e que me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez, sabe o que era? Era a mão de Deus. Era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio aqui até este lugar para desistir. Então não tem mais por que você ficar chorando. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim, Ele cuidando da gente.